nada, difícil de decifrar. Tem gente sem fazer nada, ganhando sem trabalhar. Tem poucos ganhando muito e muitos sem nada a ganhar. O radialista Francisco Venuilton Dias usava o repente e a poesia de cordel para denunciar irregularidades na administração pública do município de Campos Sales, interior do Ceará. A voz da comunidade, a verdade nua e crua, doa em quem doer, feito para defender você. Do povo para o povo, do jeito que o povo quer. E isso começou a prejudicar, a fazer com que o poder público daquele município de Campos Sales não gostasse daquilo que ele estava fazendo. As pessoas diziam assim, se você não calar sua boca, eu vou calar. No dia 28 de fevereiro de 1998, um pistoleiro silenciou para sempre o radialista. Francisco Venuilton Dias foi assassinado com 6 tiros. É com muita tristeza que informamos aos amigos ouvintes que ontem à noite o radialista Venuilton Dias, da Rádio Três Fronteiras de Campos Sales, foi assassinado, vitimado a crime de pistolagem. Para a família do radialista, Venuilton foi vítima de uma trama envolvendo políticos e a própria polícia. Um complô para pôr um fim às críticas do radialista ao prefeito de Campos Sales, Paulo Ney Martins. O prefeito só aceitou falar sobre o assunto se a imagem dele não fosse gravada. O seu nome surgiu nesse inquérito por quê? Exclusivamente por interesse político. Exclusivamente, não tem outra. Nunca encontrei com ele, nunca cumprimentei ele. Quem matou meu filho, quem mandou matar meu filho foi o doutor Paulo Ney. A polícia sabia perfeitamente que ele ia morrer naquele dia, que o pistoleiro foi encaminhado por eles. Nascido em Assaré, interior do Ceará, Venuilton herdou do pai o talento para a poesia. Aos 28 anos, casado e com 2 filhas, Venuilton deixou de lado a poesia por algum tempo, entrou para a Polícia Militar em Juazeiro, também no estado do Ceará. No batalhão da PM, conheceu o Major Carlos Eduardo Arruda, o homem que a família de Venuilton acusa de estar envolvido no assassinato. Procurado pelo Linha Direta, o Major não quis dar entrevista. O Major Eduardo foi um braço forte para a morte do meu filho. Venuilton gosta de fazer rimas e criar versos até nos memorandos do batalhão. O oficial Eduardo Arruda não acha a menor graça no soldado poeta. Pra prender bandido doido, deixar o bicho encaroçado, tem que limpar o prato, deixar o bucho bem forrado. Ele cantava bastante. Ele chegava aqui, ele cantava, ele fazia verso. Em 1992, a vida de Venuilton mudou. Ele saiu da Polícia Militar, se separou da primeira mulher e foi trabalhar em Fortaleza como gerente de loja. Na capital, ele conheceu Jovênia Cavalcante, a segunda mulher dele. E um ano depois foi morar com ela em Campos Sales, a 100 quilômetros de Juazeiro. Com 35 mil habitantes, Campos Sales fica a 650 quilômetros da capital, Fortaleza. Neste pedaço de sertão, a região é seca e a maioria da população é pobre. Toda essa nossa região, ela ainda impera um sistema de coronelismo, só que com mais modernidade. Eu posso dizer que essa questão de coronelismo já foi banida do estado do Ceará. Em instantes. A pressão sobre o radialista aumenta e Venuilton resolve deixar a cidade. E ainda, mais um foragido mostrado em Linha Direta já está nas mãos da justiça. Globo Repórter, amanhã depois de Laços de Família. Venuilton Dias chegou a Campos Sales com um objetivo: apresentar um programa popular de rádio. O município tinha 2 emissoras, a Rádio Cidade, do prefeito Paulo Ney Martins, e a Três Fronteiras, do ex-prefeito José Lourenço. Venuilton conseguiu emprego na Rádio Três Fronteiras, de oposição ao prefeito. Mal chegou, Venuilton estreou o programa musical Espaço Sertanejo, com um quadro chamado A Voz da Comunidade, dedicado a queixas da população. Nós temos recebido constantemente, diariamente, denúncias de perseguição, denúncias de malversação do dinheiro público aqui em Campos Sales. Pra lutar tem o capricho, meu botijão tá seco, reparo pra todo beco e vejo um monte de lixo. Ô criançada! Venuilton vai para as ruas cantar as falhas da prefeitura de Campos Sales.
não conheço o prefeito de lá, mas segundo as informações, ele é quem manda, ele é quem desfaz. Ele criticava assim, sabe o que é que ele dizia? Oh, na rua tal, no programa dele, na rua tal tem lixo, não sei o que lá, isso é uma vergonha. Oh, na rua tal tem esgoto, não sei o que lá. Oh, na rua tal não tem calçamento. O programa fazia sucesso e Venuilton começou a trabalhar também na Câmara de Vereadores como assessor de imprensa. A popularidade do radialista crescia a cada dia e se espalhava pela região. Isso que agora acontece, logo mais alguém esquece. Todos não esquecerão, o voto é do eleitor. Não venda, por favor, dias melhores virão. Está triste o meu sertão, o desemprego se vê. Cadê prefeito, cadê sua administração? Um ano depois, Venuilton comprovou que o programa estava incomodando políticos da terra. Ele começou a receber ameaça, dizendo que ia morrer, que não passava daquele dia. Dentro dessas chamadas, até recebeu ameaça de morte. Por causa das ameaças, Venuilton comprou uma arma. Ele não se sentia à vontade para pedir ajuda à polícia. O comandante da PM de Campos Sales, Carlos Eduardo Arruda, acumulava também a função de delegado. E por uma incrível coincidência, era o mesmo dos tempos de Juazeiro. Aquele que não achava a menor graça nos versos do repentista. Mas meu irmão dizia, sempre dizia, que o comandante Eduardo odiava ele. A polícia passa a revistar Venuilton a qualquer hora e em qualquer lugar. Até mesmo dentro do local de trabalho do radialista. Venuilton tem razões para acreditar que as ordens são do Major Eduardo. Revistava ele muitas e muitas vezes, até na Rádio Três Fronteiras, o pessoal entrava e revistava meu irmão lá dentro. Como se ele era um assassino. Talvez fosse importante ele não andar armado. Lógico. Porque ele ia ser pego de surpresa. Venuilton foi revistado tantas vezes que desistiu do revólver. Mas o radialista não desistiu das denúncias. Apesar das ameaças de morte, ele continuou a defender os contribuintes e a atacar o prefeito no programa Voz da Comunidade. Pedi, dar tanto conselho a ele. Meu filho sabe de lugar. No fim de 97, 2 homens chegam a Campos Sales e passam a vigiar Venuilton. Ao sair da rádio, Venuilton reconhece os 2. Eles nasceram na cidade e foram morar em São Paulo, onde cometeram crimes de homicídio. Venuilton sabe que os 2 homens são perigosos. Ele espera durante horas dentro da rádio, até que os matadores desistam. Só então volta para casa. Os homens que vigiavam Venuilton eram Lucérgio Soares Oliveira, 27 anos, o Sujeirinha, e Geraldo Pereira da Silva, 25 anos, o Geraldão. São pessoas procuradas pela Justiça de São Paulo pelas chacinas cometidas na favela da Vila Prudente, Leonópolis e do Paraguai. É medo dele vir matar todo mundo aqui. Matar todo mundo, a gente fica muito com medo. A polícia tem fotos dos homens que ameaçam a favela do Paraguai. São bandidos procurados, como Geraldo Pereira da Silva, o Geraldão Justiceiro, Antônio Cavalcante, o Tonhão e o chefe do tráfico na região, Lucérgio Soares de Oliveira, o Sujeirinha. O Lucérgio conheceu um rapaz daqui de Campos Sales, saiu jovem para São Paulo, certo? Eu não posso dizer que goza de boa fama, porque aconteceram esses casos lá no... né? Nada impediria que ele tivesse envolvido um crime dessa natureza. Nada impediria. Carnaval de 1998. Venuilton vai ao distrito de Itaguá, a 15 quilômetros de Campos Sales. Escuta reclamações dos moradores e usa o celular para transmitir ao vivo o programa com novas denúncias e cobranças. Ele não está sendo apenas ouvido, está sendo observado. Algum tempo depois, um carro para ao lado do radialista. O homem ameaça. Aí, cara, vai parar de falar mal de mim ou não vai? Venuilton sabe que não é brincadeira. Decide ir embora de Itaguá e de Campos Sales. Aí o Paulo Ney disse, ei, cara, você vai parar de falar de mim ou não vai? Porque se você não parar com essas coisas, eu vou acabar calando sua voz. Ele era um locutor
de coragem, porque botavam, porque assim, sabia que ele dizendo, ninguém poderia tomar satisfação. Eles, primeiro, eu vou embora para Vitória. Eu vou dar um tempo lá. Venuilton preparou em segredo a viagem para a casa da irmã em Vitória. No dia 28 de fevereiro, ele foi até Juazeiro comprar peças para o carro e aproveitou para conversar com o companheiro de sua ex-mulher, José Gomes de Lima, recomendando respeito e cuidado com as filhas dele. E o cara achou ruim, viu? No final da tarde, Venuilton voltou para Campos Sales. Parou no bar Senadinho para tomar uma cerveja e tocar viola com o pai Anacleto. Venuilton toma cerveja com o pai e alguns jogadores de futebol. Não repara numa moto azul sem placa que passa lentamente na porta do bar. Um conhecido entra, é Julivan, e cumprimenta o radialista como um velho amigo. Esta é, segundo a acusação, a senha para mostrar ao pistoleiro quem é Venuilton, o homem marcado para morrer. E o Julivan foi no bar onde estava Venuilton e lá chegando, indicou, bateu a mão no meu amigo Venuilton. No próximo bloco. Os pistoleiros não dão tempo para a fuga de Venuilton. E também, o homem acusado de matar o palhaço Foquito se entrega na Paraíba. Daqui a pouco, Aquarela do Brasil. 7h30 da noite. O pistoleiro desce da moto e vai até o bar Senadinho. Ele nem entra no bar. Da porta mesmo, dispara 6 tiros em Venuilton, na frente de todos. Mesmo assim, ninguém vai aparecer para reconhecer o assassino. Pegou tudo de uma vez, foi uma arma automática, com certeza. Menos de 5 minutos depois do crime, 4 policiais em 2 carros já estavam no bar, mas não foram atrás dos assassinos. Os policiais obrigam Anacleto a sair de perto do corpo do filho. Ele implora para que a polícia vá atrás dos criminosos. Em vez disso, a polícia prende o pai da vítima e o deixa por 1 hora dentro do carro. O corpo do radialista é levado para o hospital. No hospital, o prefeito Paulo Ney Martins fez uma estranha sessão de fotos com o cadáver de Venuilton. A atitude do prefeito chamou a atenção dos funcionários do hospital. E era tirando coca com ele, dando risada, tirando foto. As fotos nunca apareceram e até hoje ninguém conseguiu explicar por que o prefeito fotografou a vítima. Por que o senhor fotografou o corpo dele? Porque eu fotografei o corpo dele, porque foi um fato assim de relevância, ou né, mataram, tiraram, fotografei. Tinha uma razão assim, mais específica, não. Mas quando fui botar o filme para revelar, já estava passado das 36 poses que tinha no filme, não saiu mais. Com a pressão popular, era preciso prender o assassino. 3 dias depois do crime, a rádio do prefeito, que até então se mantinha em silêncio sobre o assunto, anunciou a prisão do eletricista José Gomes de Lima, o companheiro da ex-mulher de Venuilton. Ele foi exibido na cidade com um troféu. O major mandou um soldado me algemar, botaram 3 carros, um atrás do outro, e o derradeiro carro me puseram dentro da viatura. Eu algemado, e saíram e ficaram rodando comigo dentro da cidade para mostrar para a população que o criminoso tinha sido pego. Quando eu desci, aquele multidão de gente, a polícia me dando cobertura para que não houvesse lixamento, e me conduziram até no xadrez e me deixaram lá trancado. E eu permaneci lá preso. José Gomes de Lima, conhecido como Bilega, teria assassinado Venuilton simplesmente porque o radialista era ex-marido da companheira dele. Mas um fato mudaria os rumos da história. Um homem chamado Antônio Geraldo dos Santos procurou o Ministério Público e prestou um depoimento espontâneo, dizendo que sabia quem tinha tramado a morte do radialista. Ele teria ouvido a história da boca de um dos envolvidos, José Antônio de Alencar, o Cheirinho. Ele deu um depoimento dizendo que o crime foi forjado dentro do próprio quartel da Polícia Militar de Campos Sales, por intermédio do Major Eduardo, que era amigo particular
do Lucérgio. De acordo com a testemunha, o assassinato foi tramado pelo prefeito Paulo Ney, o cunhado dele, Danúbio José, Geraldo Pereira da Silva, um homem conhecido como Zezão e o Major Eduardo. O Major teria apresentado Lucérgio aos outros 4. Lucérgio ficou encarregado de contratar o pistoleiro Antônio Reginaldo de Alencar para atirar e José Antônio de Alencar, o Cheirinho, para dirigir a moto. E industriar esse rapaz para dar um depoimento, né? Dizendo que eu tinha dado para matar um radialista 120 para um e 10 mil para outro. Só imagina, só por esse dinheiro aqui, o camarada não tá bom da bola. No dia 1º de abril foi decretada a prisão preventiva de 5 homens envolvidos no crime. Mas o prefeito e o cunhado dele não foram sequer indiciados. E o homem que tinha sido exibido na cidade como assassino foi solto 7 dias depois. Verificamos que ele não tinha envolvimento com a morte. Um mês depois, a única testemunha que tinha denunciado o complô mudou de opinião. Antônio Geraldo foi ao juiz, disse que tinha problemas mentais e que as denúncias dele não deveriam ser levadas a sério. Mesmo sem laudo médico, a polícia considerou Antônio Geraldo como doente mental e anulou as acusações. Essas prisões preventivas foram revogadas, de forma que até pouco tempo, pessoas como Lucérgio e Geraldão conviviam aqui no meio social da cidade de Campos Sales. A população de Campos Sales é formada por pessoas humildes, pessoas pobres, e as pessoas têm medo, temem por sua vida. Existem zunzuns e fofocas, mas não existe uma única pessoa que queira dar um depoimento consistente. E hoje esse Paulo Ney está lá em Campos Sales, escavacando os dentes, bem ricão. E eu não posso dizer que não foi ele, porque a população, todo mundo prova que é ele, sabe que é ele, foi ele que fez isso com meu filho. No dia 22 de junho, 2 dos suspeitos, Lucérgio Soares de Oliveira e Antônio Reginaldo de Alencar, foram presos em São Paulo, acusados de envolvimento em 8 assassinatos. A família de Venuilton espera que a prisão deles possa esclarecer a morte do radialista. O outro suspeito, Geraldo Pereira da Silva, o Geraldão, também com prisão preventiva decretada, ainda está foragido. Se eu pudesse, levava tudo em minha companhia. Se eu pudesse, não ia, eu vou porque sou obrigado. Deixo abraço pra meus manos, viagem impressionado. E a mamãe eu ofereço a ausência de um filho amado. E a mamãe eu ofereço a ausência de um filho amado. Se você tem alguma informação que possa levar à prisão de Geraldo Pereira da Silva, ligue para a linha direta. Rio de Janeiro, 547-9040. Sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Pra que matar o palhaço, se o palhaço é o símbolo do circo? Esta pergunta, feita em maio deste ano, já pode ser respondida em linha direta. Luiz Basílio, padeiro acusado de matar o palhaço Foquito, se entregou no interior da Paraíba. Leonarda, filha do padeiro, uma menina de apenas 13 anos, se apaixonou por Foquito. O palhaço e um amigo foram encontrar Leonarda em Logradouro, na Paraíba. O amigo, bêbado, dormiu enquanto os dois namoravam no carro. Luiz Basílio soube onde a filha estava, comprou uma arma e foi ao encontro do casal. Luiz Basílio puxou a filha e com um tiro matou o palhaço Foquito. Horas depois, o corpo de Foquito foi encontrado por outro casal. E somente quando a polícia chegou, o amigo dele, que ainda dormia no carro, ficou sabendo que Foquito tinha sido assassinado. Luiz Basílio estava foragido há mais de 2 anos. Ele se apresentou à justiça em Caiçaras, no interior da Paraíba. O padeiro alega que agiu em defesa da honra da filha de apenas 13 anos. Na versão de Luiz Basílio, o palhaço Foquito e o amigo estariam estuprando a filha Leonarda. O pai contou que, para afastar Foquito da filha, foi obrigado a atirar. Na época do crime, a filha Leonarda negou a versão do pai. Linha Direta volta na próxima semana, logo depois de Laços de